a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite. Vou abaixar um pouquinho aqui, meu retorno só um pouquinho. Glória ao nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Deus é bom e bom é estar reunidos como igreja para adorar o nosso Deus. Amém? Irmão, você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 11 em diante. Efésios 2, do verso 11 em diante. Glória a Deus. Esse tempo é louco, né, irmão? Semana passada nós estávamos aqui de jaqueta, cobertor, todo mundo congelado de frio aqui, né? Aí, camisetinha, bermudinha. Aí semana que vem tá frio de novo, irmão, senão não vamos escapar do inverno. Amém? Você lembra que eu falei semana passada? Aqui quando é frio, e quando é quente, tá abafado aqui dentro hoje, né? Tá quente. Então nós vivemos o extremo aqui nesse prédio, amém? Que Deus nos abençoe para no futuro a gente colocar um forro e um ar-condicionado aqui para melhorar, pelo menos no calor, né? Não para tanto, mas no calor vai dar para melhorar se a gente conseguir colocar um ar-condicionado aí mais para frente. E é um projeto que temos, amém? É um plano que temos aí de melhorar um pouquinho a estrutura, que o verão, o frio ainda dá para suportar, se enche de roupa, mas o verão é complicado, irmãos, a gente passa calor aqui dentro. Efésios 2:11, amém? Todos encontraram? Se você não encontrar, vai estar no telão aqui para você acompanhar conosco. Vamos fazer a leitura que diz assim: não esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí e oremos ao Senhor então. Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, por essa noite que nós podemos estar aqui, Senhor, louvando o teu nome, adorando a quem tu és, Senhor, ouvindo e aprendendo da tua palavra, Senhor. Que o teu nome seja glorificado aqui nessa noite, Senhor, em meio aos louvores, em meio à exposição da tua palavra, em meio à tua igreja que aqui está reunida, Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, a tua palavra, ela edifique, exorte e console o teu povo. Que essa seja uma noite de transformação através da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, conduza, Senhor, cada palavra ao coração dos teus filhos que aqui estão, Senhor. E que no final dessa noite o teu nome seja honrado, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós pedimos a ti que aconteça, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós vamos dar continuidade na nossa série na carta de Paulo aos Efésios.
Semana passada falamos sobre 4 obras que todos aqueles que saíram da sepultura do pecado e foram colocados na sala do trono, eles vivenciaram essas obras. A obra do pecado contra nós e 3 obras de Deus. A obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus por nosso intermédio. Paulo ele vai continuar suas instruções aqui aos Efésios. E a nossa mensagem hoje, irmãos, ela vai falar sobre uma missão de paz, sobre a maior missão de paz da história, sobre a missão de paz mais poderosa que já existiu nessa história, a missão de paz de Cristo Jesus. Quando nós olhamos Efésios 2, os 10 primeiros versículos de Efésios 2, Paulo ele fala sobre a salvação geral das pessoas, de qual era a condição dos pecadores, de como os pecadores eles são salvos. Paulo agora ele vai se voltar de forma específica aqui e vai falar dos gentios. Ele vai falar a condição dos gentios, quem eram os gentios, como se encontravam os gentios. E quando a Bíblia fala de gentios e Paulo fala de gentios, ele está falando daqueles que não faziam parte do povo de Deus, que não eram judeus, que não faziam parte da aliança. Se nós fôssemos contextualizar para nós hoje, nós somos os gentios, ou nós éramos os gentios, o povo que não fazia parte da aliança. Nós não éramos judeus por nascimento, não éramos filhos de Deus por nascimento, não éramos o povo escolhido de Deus, como Israel era. Então esse tema de hoje, a palavra de hoje vai falar muito a respeito de quem nós éramos, do que Cristo fez por nós e de como nós nos encontramos hoje, irmãos. Nós não éramos esse povo. Paulo ele vai explicar, irmãos, a missão de paz de Cristo. E sabe o que nós temos que concordar? Que hoje as missões de paz do mundo, elas são um fracasso, irmão. Você já notou? A gente vive um tempo de muita guerra. Se você prestar atenção, tem uma guerra que ela está há mais de um ano entre Ucrânia e Rússia. E ninguém consegue fazer essa guerra cessar. Ninguém consegue criar um tratado de paz. Ninguém consegue reconciliar Rússia e Ucrânia. Esse é o nosso mundo, irmãos. Um mundo em guerra. Um mundo que vive em guerra. Um mundo em que os tratados de paz sempre fracassam. Sempre. Você vê que os tratados de paz, eles são feitos, eles duram 1 ano, 2 anos, e daqui a pouco as mesmas nações, elas estão guerreando uma contra as outras novamente. O mundo que nós vivemos, irmãos, a maioria das missões de paz, elas têm fracassado. Estudos, irmãos, dizem que entre 1500 antes de Cristo e 850 depois de Cristo, foram seladas cerca de 7.500 alianças entre diversas nações. 7.500 alianças entre diversas nações. E essas 7.500 alianças não duraram mais de 2 anos. Depois de 2 anos, as mesmas nações que assinaram tratados de paz, que fizeram acordos de paz, elas estavam de novo se degladiando uma contra a outra, guerreando uma contra a outra. O mundo que nós vivemos é esse mundo, irmãos. Nosso mundo é um verdadeiro campo minado. Sabe, é um campo minado. Toda hora está estourando uma guerra. Toda hora nós estamos na iminência de uma nova guerra, de um novo conflito. Toda hora as nações, elas estão se degladiando uma contra a outra. Estoura a guerra no Oriente Médio, estoura a guerra lá na Europa. Daqui uns dias pode estourar uma guerra aqui, irmãos. Essa é a realidade que nós vivemos. É o mundo em que nós vivemos. E sabe o que nós vemos? Que nesse mundo que é um campo minado, o sistema desse mundo, o governo desse mundo, ele tenta implantar uma falsa paz. Ele tenta nos falar, nos mostrar, inculcar na nossa mente que está tudo certo, que o problema vai ser resolvido na mesa do bar, que as coisas serão solucionadas de forma fácil. Esse mundo está tentando nos inculcar uma falsa paz, uma paz mentirosa, uma paz que não é paz, irmãos.
E sabe o que nós podemos ver? A grande verdade que nós podemos ver é que o único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez em Jesus na cruz do Calvário. Sabe qual o único pacto eficaz? O único tratado de paz eficaz que perdura por todos os anos, por todos os séculos? O tratado de paz que Deus fez em Cristo Jesus naquela cruz por nós, irmãos. Esse tratado de paz, ele não foi quebrado. Esse tratado de paz, ele não foi anulado. Esse tratado de paz, ele é eficaz. Por causa da obra de Cristo na cruz, nós temos paz com Deus hoje, irmãos. Nós temos paz com Ele hoje, teremos paz com Ele amanhã. Teremos paz com Ele por toda a eternidade. Essa, irmãos, é a maior missão de paz da história. E Paulo, ele vai explicar, nesse texto que lemos, Paulo, ele vai explicar a missão de paz de Cristo, que é uma obra maravilhosa, irmãos. E essa obra, ela pode ser resumida em 3 palavras. Há 3 palavras que resumem a missão de paz de Cristo. E Paulo, ele vai ir essa obra extremamente importante, usando 3 palavras. A primeira palavra que Paulo vai usar, separação. A primeira palavra que resume a missão de paz de Cristo é separação. Zero. O que os gentios eram antes de Cristo? O que os gentios eram antes da obra perfeita de Cristo? O que eu e você éramos antes de Cristo? Antes de compreendermos o Evangelho, antes de crermos nas verdades do Senhor. A primeira palavra que Paulo usa é separação. E Paulo vai falar sobre o que os gentios eram. Olha o que diz os versos 11 e 12. Fique com a sua Bíblia aberta. Paulo vai dizer assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncisos pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Essa era a realidade dos gentios antes de Cristo. Essa era a minha realidade e a sua realidade antes de Cristo. Nós estávamos separados de Deus, separados das bênçãos de Deus, separados das promessas de Deus. Paulo, irmãos, ele vai aqui relatar 2 fatos importantes a respeito dos gentios. Ele vai destacar 2 fatos importantes a respeito dos gentios. O primeiro fato é que os gentios eram objeto de desprezo pelos judeus. Os judeus desprezavam os gentios. Os judeus eram desprezados, é o que ele diz no verso 11: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um sinal exterior. Os gentios, eles eram desprezados, eles eram tratados como nada pelos judeus. Os judeus, eles odiavam os gentios, irmãos. Eles repudiavam os gentios. Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios. E sabe qual o contexto aqui? A maioria dos convertidos da igreja de Éfeso, ela era gentia. A maioria do povo de Éfeso era um povo gentil. Não fazia parte. O que eles sabiam é que grande parte do plano de Deus no Antigo Testamento envolvia o povo de Israel. Durante a circuncisão, que era o povo de Israel, havia desprezado a incircuncisão. Então os judeus, que eram os circuncidados, você sabe o que é circuncisão, né? É a marca da aliança que Deus deu a Abraão, dizendo: olha, no 8º dia, o filho homem deve ser circuncidado, o prepúcio dele deve ser cortado, como sinal de que ele pertence ao meu povo.
Os judeus que eram os circuncidados, eles desprezavam os gentios que eram os incircuncidados. Só que veja bem, isso não fazia parte do plano de Deus. Quando Deus ele dá a circuncisão a Abraão, Deus não deu a circuncisão de que o povo de Israel se gloriasse por ser o povo da aliança. Não fazia parte do propósito de Deus. Não fazia parte da intenção do povo de Deus que eles se gloriassem. O desprezo que os judeus sentiam pelos gentios era tão grande, preste atenção aqui. Ele era tão grande, lícito assistir uma mulher gentia dar à luz. Não era lícito, não era permitido. O desprezo de um judeu por um gentio era tão grande, que se um judeu com uma mulher, o casamento gentia correspondia à morte. Então, quando ele casava no mesmo dia, no mesmo momento, ele era morto e enterrado. Os judeus, eles desprezavam tanto os gentios, que se um judeu entrasse numa casa gentia, ele era considerado impuro. E ele não poderia fazer parte do culto público, não poderia participar do culto, não poderia entrar no templo. Os judeus, eles desprezavam os gentios. Sabe o que eram os gentios para os judeus? Eles eram combustível para o fogo do inferno. Era assim que os judeus consideravam os gentios. Só que quando Deus chamou Abraão, Ele deu um sinal na carne de Abraão, a circuncisão. E essa circuncisão não para que os judeus se gloriassem disso, mas para que os judeus eles fossem bênção na vida dos gentios. Então por que Deus deu a circuncisão a Israel? Não para que eles se tornassem uma elite espiritual, mas para que eles abençoassem os gentios. Eles fossem um instrumento da graça de Deus para a salvação dos gentios, para a transformação dos gentios. A grande verdade, irmãos, é que Israel falhou. Israel falhou. Deus deu a marca, Deus deu o chamado a eles, Deus deu a circuncisão a eles e eles falharam. Eles não testemunharam. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, sabe o que nós vemos? Um povo corrompido, um povo que se tornou idólatra, um povo que adorou falsos deuses, um povo que virou as costas para Deus. O povo de Israel, ele não correspondeu àquilo que Deus ele desejava deles. Não se corrompeu com e como as nações gentílicas. O segundo fato importante que Paulo ele vai relatar a respeito dos gentios é que além deles serem desprezados pelos judeus, os gentios eles eram falidos espiritualmente. Os gentios eles eram falidos, espiritualmente falidos. Verso 12: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Pastor, qual palavra descreve os gentios? Os gentios eram o povo sem, eles não tinham nada, irmãos. Quando você lê aqui, você vai ver, nós já vamos ver para frente, dizendo, eles eram sem isso, sem aquilo outro, sem aquele outro. A palavra que descreve os gentios é a palavra sem. Paulo ele resume a falência dos gentios em 5 que caracterizam essa falência de forma negativa. Eles eram sem Cristo. Os gentios eles não tinham Cristo, que é o versículo 12. Os efésios, eles adoravam a deusa Diana. Você conhece, né? Já falamos bastante sobre isso aqui. Quem era a divindade adorada em Éfeso? A deusa Diana. Qual era o principal centro de culto em Éfeso? O templo de Diana. Os efésios adoravam a deusa Diana. E antes de ouvir o evangelho, eles não sabiam nada a respeito de Cristo. Eles não confiavam em Cristo. Os judeus aguardavam o Messias, e eles aguardam o Messias até hoje. Só que os gentios, eles não aguardavam o Messias porque eles nem conheciam o Messias. Os gentios estavam sem Cristo, eles viviam imersos na escuridão espiritual. Os gentios, eles eram sem cidadania,
que é o que vai dizer a parte B do verso 12. Os gentios, irmãos, permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam o Deus verdadeiro. Eles não faziam parte do povo que adorava. Eles não tinham liberdade de culto. Eles não poderiam fazer parte do culto público ao Senhor no templo. Eles não faziam parte do círculo daqueles que adoravam ao Deus verdadeiro. Deus havia chamado a Israel, havia lhe dado suas leis e suas bênçãos. E qual a única maneira de um gentio se tornar participante dessas bênçãos? Se ele se tornasse um prosélito. Ele tinha que virar um prosélito, se converter ao judaísmo. Ele nunca desfrutaria das bênçãos por nascimento, somente se tornasse um discípulo, se convertesse ao judaísmo. O que mais os gentios eram sem? Eles eram sem Cristo, sem cidadania, e o verso 12, a parte C, vai dizer que eles eram sem alianças. Eles não tinham aliança com Deus. Essas alianças foram acordos relativos à promessa do Messias, feitas a Abraão e aos seus descendentes. Os gentios, eles eram estrangeiros e estranhos, não havia aliança com eles. E sabe o que acontecia? Os judeus sempre lembravam disso. Sabe como um fariseu orava? Um fariseu orava assim: Deus, eu te dou graças porque eu nasci judeu e não nasci gentil. Deus, eu te agradeço porque eu sou um judeu e não sou um gentil. Os judeus, eles faziam questão de lembrar os gentios que eles não tinham aliança com Deus, que eles não faziam parte do povo de Deus. Opa, espera aí que apagou aqui meu... Deixa eu voltar. Voltou. Quarta coisa que os gentios estavam sem esperança, que é o que vai dizer a parte... Meu Deus... que é o que vai dizer a parte E do versículo 4. Os gentios não tinham esperança de uma vitória sobre a morte. O futuro deles era como uma noite sem estrelas. Então os gentios, eles não tinham esperança de nada. Eles não tinham esperança que poderiam ressuscitar. Eles não tinham esperança que haveria uma vida eterna. E por não ter esperança, o que eles faziam? Se entregavam à devassidão, à prática deliberada do pecado. Eles pecavam porque não criam na eternidade. Pecavam porque não tinham esperança que teria uma vida diferente após a morte. Então eles se entregavam a essa vida desregrada. Veja bem, meu irmão, todo aquele que vive uma vida profana e desregrada, ele está dizendo crer, ainda que ele não diga diretamente, ele está dizendo: eu não creio que existe um Deus, e porque eu não creio que existe um Deus, eu não creio que haverá nada após a minha morte, então eu vivo a minha vida de qualquer forma, porque afinal de contas, só se vive uma vez. Era assim que os gentios viviam, sem esperança de uma eternidade, sem esperança de viver uma vida eterna, sem esperança de vencer a morte. A quinta coisa que os gentios não tinham, eles não tinham Deus. E Paulo vai dizer: olha, vocês estavam sem Deus no mundo. Eles estavam sem Deus. E quem não tem Deus, não tem esperança. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem esperança, irmãos. E por isso que eles não tinham esperança, porque eles estavam sem Deus no mundo. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa que não tem esperança. Paulo, ele usa a palavra aqui, irmãos, ateoi, que é a mesma palavra para ateu. Quando Paulo está dizendo: olha, vocês estão sem Deus, ele está dizendo mais ou menos assim: vocês são ateus. Mas não porque eles não criam em nenhum Deus, porque eles criam em muitos. Quando você lê Atos 17, você vê que Paulo está caminhando em Atenas. E o que chama a atenção de Paulo é que eles eram muito supersticiosos. Havia diversos templos lá, havia diversos altares lá, e isso chamou a atenção de Paulo. Uma frase, ela diz mais ou menos assim, irmãos, que em Atenas, naqueles dias, era mais fácil você encontrar um Deus do que encontrar um homem. Tamanha era a idolatria e a superstição do povo. Aquele povo, ele tinha muitos deuses, eles conheciam muitos deuses, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles se relacionavam com vários deuses, mas eles não tinham um relacionamento com o Deus verdadeiro.
Os deuses deles eram deuses vingativos, eram deuses caprichosos, mas os gentios não conheciam o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus Redentor, o Deus Consolador. Eles não conheciam o Senhor, eles estavam sem Deus no mundo. Põe para nós a primeira citação. Olha o que Curtis Van Haan vai dizer: olhar para o futuro sem esperança já é algo terrível. Então, quando você olha para frente e você não tem esperança de nada, isso já é muito terrível. Agora, quando você olha para o futuro sem esperança, isso é terrível. Então, você não tem a fé em Deus, isso é trágico. É trágico, irmãos, não possuir fé. Nós não temos fé no coração. É algo trágico. E assim, sem esperança e sem Deus no mundo, eles vivem uma vida trágica. Só que preste atenção aqui, meus irmãos, essa também era a nossa condição antes. Sabe qual era a minha e a sua condição antes da conversão? Nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem esperança, nós estávamos sem Deus, nós estávamos perdidos. Essa era a minha condição, essa era a sua condição. Nós estávamos nessa mesma situação difícil. Sabe como nós estávamos? Todos nós havíamos nos rebelado contra Deus. Todos nós nos encontrávamos nessa mesma situação, sem Deus, irmãos, sem esperança, sem aliança. Estávamos perdidos, estávamos separados de Deus, estávamos longe das promessas. Essa era a minha situação, essa era a sua situação, essa é a situação de todo aquele que está sem Deus ainda, de todo aquele que não creu no Evangelho de Jesus. Só que Paulo ele vai usar uma segunda palavra aqui, irmãos, para definir essa obra, essa missão de paz de Jesus. E sabe qual a palavra que ele vai usar? Reconciliação. A palavra que Paulo usa é reconciliação. E o que é reconciliação? O que Deus fez pelos gentios, o que Deus fez por mim e por você, o que Deus fez por todos aqueles que estavam perdidos. Ele nos reconciliou com Deus, irmãos. Deixa eu falar algo para você, amigo de Deus, irmão. Sabe, você olha para esse mundo e você diz assim: a Rússia está em guerra contra a Ucrânia. E você olha para esse mundo e você diz: olha, há guerra no Oriente Médio, há nações em guerra uma contra a outra. Só que veja bem, essa era a sua situação. Você estava em guerra contra Deus, irmãos. Você era inimigo. Eu era inimigo dele. Nosso lugar era lugar de guerra contra o Senhor, de inimizade contra o Senhor. Nós estávamos em guerra com Ele, éramos inimigos dele. E sabe quem nos reconcilia? Cristo. Sabe quem traz a paz entre nós e Deus? Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com o Senhor. Preste atenção, irmãos. Quando nós lemos o verso 13, Paulo vai dizer assim: agora, porém. Talvez na sua Bíblia, a minha Bíblia tem uma tradução diferente. Talvez na sua Bíblia vai dizer: mas agora. Você preste atenção aqui, as palavras mais agora, de Efésios 2,13. Quando você olha para Efésios 2,4, Paulo ele vai dizer quase a mesma coisa. Ele vai dizer: mas Deus. Essas palavras mais agora de Efésios 2,13 e mais Deus de Efésios 2,4, elas são paralelas e elas falam da mesma coisa. Do que elas falam, pastor? Essas duas expressões se referem à intervenção de Deus pela graça dos pecadores. Sabe o que se refere a palavra mas agora? Ao que Deus fez por nós. A intervenção de Deus pelos pecadores. Sabe qual é a palavra-chave aqui nesse texto? Inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. A palavra-chave aqui é inimizade. E Paulo vai mostrar uma inimizade. A inimizade entre judeus e gentios.
e a inimizade entre pecadores e Deus. As duas inimizades. Aqui nessa porção mais específica, Paulo ele vai descrever essa missão de paz de Cristo, que é a maior missão de paz. Jesus não apenas reconciliou judeus e gentios, mas ele pôs ambos em um corpo, e esse corpo é a sua igreja. Jesus nos reconciliou. O que é reconciliar? Significa estabelecer paz. Ele estabeleceu paz entre nós e Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Isso, irmãos, é motivo de alegria. Porque pense, você era inimigo de Deus. E acho que se tem alguém que não é bom nós sermos inimigos, não é do Putin, não é do presidente da China, não é bom ser inimigo de Deus, irmãos. Porque esses homens, eles têm o poder apenas de nos mandar para o pó. Mas Deus, ele tem poder de nos lançar no inferno, irmãos. Nós não deveríamos temer os homens, nós deveríamos temer a Deus. Temos os poderosos dessa terra e nós não tememos o Senhor de toda a glória. Sabe qual é o problema do nosso tempo? Temos os príncipes desse mundo. Nós não tememos mais o Senhor dos exércitos. Nós tememos aqueles que têm poder de nos lançar num caixão e debaixo do pó, irmãos. Quando o nosso temor deveria estar naquele que pode nos levar ou para a eternidade ou para a condenação eterna. Nós deveríamos temer ao Senhor. Jesus, ele fez paz entre nós e Deus. E Paulo usa essa palavra reconciliação para descrever o restabelecimento das relações entre Deus e o homem. O que precisa ficar claro a respeito da reconciliação é que essa é uma iniciativa e uma ação. Veja bem, quem nos reconciliou foi Deus. De quem é a ação de Deus? Quem fez isso? Como Deus fez isso? Pela graça. A reconciliação, ela é uma ação sempre de Deus, nunca do homem. É sempre Deus que tem a iniciativa. É sempre Deus que faz e tem a primeira ação. É Deus que reconcilia os pecadores consigo. Paulo ele vai falar aqui sobre inimizade. Ele vai falar primeiro da inimizade entre judeus e gentios, versos 13, 14 e 15. Em que ele vai dizer assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para Ele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Então Paulo vai falar primeiro aqui da inimizade dos gentios. Durante séculos, irmãos, os judeus, eles foram diferentes dos gentios. Sua religião era diferente, a forma de viver era diferente. Sua forma de vestir era diferente. A dieta de um judeu era diferente, totalmente diferente. Quando você 10, Pedro, irmãos, ele resiste a Deus em ir pregar para os gentios. Pedro, ele tem aquela visão do lençol se abrindo, você lembra? Você já leu Atos 10? O lençol se abre e Deus começa a dizer para Pedro: mata e come. E Pedro, ele se nega a fazer o que Deus está mandando. E aquela visão fosse evangelizar os gentios. Só que Pedro era judeu. E Pedro, ele fica resistente a pregar, a ir evangelizar os gentios. Ele não queria incluir os gentios na agenda evangelística dele. Quando você olha para Atos 11, os judeus, eles repreendem Pedro porque Pedro pregou para os gentios. Pedro vai até a casa de Cornélio.
Pedro prega o evangelho para a família de Cornélio. O Espírito Santo cai sobre a família de Cornélio, sobre a casa de Cornélio. Pedro batiza eles nas águas. E quando Pedro volta, Pedro é repreendido por ter feito isso pelos judeus. Os judeus em Atos 11 repreendem Pedro por ter entrado na casa de um gentil para evangelizar a ele. Aí você vai para Atos 15, e o que acontece em Atos 15? Há uma conferência, o Concílio de Jerusalém. E no Concílio de Jerusalém, eles discutem o lugar dos gentios na igreja. Eles reúnem os líderes da igreja, os colunas da igreja, e aí eles levantam uma discussão sobre qual era o lugar dos gentios na igreja. Qual a conclusão que eles chegam? É que tanto os judeus como os gentios eram salvos da mesma forma, pela fé em Jesus. Depois do Concílio de Jerusalém, eles chegam a um consenso. Os judeus são salvos pela fé em Cristo. Os gentios também são salvos pela fé em Cristo. Sabe o que eles entendem? Que a inimizade tinha acabado. Que agora judeus e gentios, eles eram um novo homem em Cristo Jesus, ou uma nova criatura em Cristo Jesus. Antes eles estavam sem Cristo, eles estavam distantes de Deus, mas agora, por estarem em Cristo, eles haviam se aproximado. E sabe o que o verso 13 deixa claro? Que essa aproximação é pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus eles foram aproximados. Olha o que diz o verso 13: antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Eles compreenderam que por meio do sangue de Cristo, judeus e gentios foram trazidos para perto de Deus. Jesus, irmãos, acabou com o sistema da lei. Jesus aboliu as leis cerimoniais. Jesus acabou, irmãos, com aquilo que afastava as pessoas umas das outras. A circuncisão. Quando você olha a circuncisão, os sacrifícios, os alimentos, as regras acerca de pureza, o sábado, eram as guerras que Jesus tinha com os fariseus. Os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Os seus discípulos, eles fazem as coisas no sábado. Os seus discípulos, eles não guardam o sábado, eles não sacrificam. Essas ordenanças eram leis cerimoniais que afastavam as pessoas umas das outras. Quando Cristo vem, Cristo acaba com essa lei. É essa lei que foi abolida. Quando nós falamos que Cristo aboliu a lei, é a lei cerimonial, não a lei moral. A lei moral de Deus continua valendo até hoje. Quando você olha para os 10 mandamentos, é a lei moral de Deus. E amar a Deus ainda continua valendo. Honrar a pai e mãe ainda continua vivo para os nossos dias. Não cobiçar, não roubar, não mentir, é a lei moral de Deus, e essa lei permanece. Só que Cristo aboliu a lei cerimonial. Ele aboliu a circuncisão, ele aboliu, irmãos, os sacrifícios, os alimentos, as regras de pureza, as festas. Por isso que nós não fazemos as festas das cabanas, a festa do Pentecoste. Não, irmão, isso é para quem é judeu. Nós não somos judeu, não vale para nós. Isso já se cumpriu. Veja bem, na cruz, Cristo acabou com isso. Na cruz, Cristo ele cumpriu isso, irmãos. Na cruz, Cristo cumpriu todas essas prefigurações do sistema cerimonial. Quando Cristo morre na cruz, ele cumpre o que era a circuncisão, o que eram as regras, o que eram todas as coisas que separavam as pessoas umas das outras. Por isso, para nós. Por isso nós não guardamos o sábado, irmãos, mas nós temos o Senhor. Por isso, irmãos, nós não estamos mais presos à circuncisão. Para nós não é a feita exteriormente, mas é a circuncisão do coração. É a obra que Deus ele faz interiormente em nós. Jesus ele cumpriu as prefigurações do sistema da lei cerimonial do Antigo Testamento. A lei fazia distinção entre puros e impuros. Os gentios eram impuros. Quando você olhava para o templo, sabe o que havia no templo? Uma parede. E essa parede ela separava
os gentios dos judeus. Era como se nós tivéssemos um culto aqui, aqui tivesse uma parede. Do lado de cá, só quem é judeu. Do lado de lá, os gentios. Eles não podiam se misturar. No templo havia uma parede, os judeus dos gentios. Para que judeus e gentios fossem reconciliados, essa parede foi derrubada, irmãos. Para que judeus e gentios fossem reconciliados, o véu do templo foi rasgado. Para que judeus e gentios fossem reconciliados, a maldição da lei caiu sobre Jesus. Para que houvesse reconciliação entre os gentios, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Para Jesus, Jesus ele não é apenas Senhor dos judeus, Ele é Senhor e dos gentios. Ele é Senhor de ambos. Jesus derrubou o muro que separava judeus de gentios. Ele derrubou esse muro. Mas ainda há muros que separam as pessoas umas das outras. Ainda há. O muro que separava judeus de gentios, Jesus derrubou. Mas ainda há muros que separam as pessoas umas das outras. Muros como preconceito, muros como racismo, muros como ideologias, coisas que têm causado e trazido afastamento entre pessoas. Esses são os muros que os homens têm, que as pessoas novos muros. Mas eu penso diferente. As suas diferenças não podem fazer você se separar e se afastar de pessoas. Veja bem, nós estamos entre algumas pessoas aqui, ninguém pensa igual. Ninguém tem as mesmas convicções. Ninguém crê da mesma forma em algumas coisas. Agora, essas diferenças não podem se afastar. Sabe o que é a igreja? É um povo que foi salvo por Jesus e que sabe conviver com as diferenças uns dos outros. Todos nós somos diferentes. Todos nós pensamos de formas diferentes. E o que nós precisamos entender é que nós não podemos erguer muros que causam separação e afastamentos uns dos outros. Nós não podemos deixar, irmãos, com que as ideologias desse mundo entrem na igreja. Nenhuma delas, nem a da esquerda, nem a da direita, nenhuma delas é o Evangelho. Nenhuma delas define quem Cristo é. Quem Cristo é está definido pela sua santa palavra, não por nenhum conservador, nem por nenhum liberal, irmãos. O que nós precisamos entender é que essas coisas não podem tomar o Evangelho nas nossas vidas. Nós não podemos permitir com que esses muros venham ser reconstruídos. Muros como preconceito, como ideologias, como racismo. Cristo, irmãos, estabeleceu a paz. Cristo estabeleceu a paz, pois Ele é a nossa paz. Olha o que diz o verso 14. Pois Cristo é a nossa paz. Que é a nossa paz? Aonde está a paz da igreja? Aonde está a paz de um cristão? Está em Cristo. Ele é a nossa paz, irmãos. É Cristo que é a nossa paz. Não é nenhum homem, não é uma pessoa, não é nenhum governo humano, é Cristo. É isso que a palavra de Deus afirma. Cristo é a nossa paz. Quem tem Cristo está em paz. Quem não tem Cristo está em trevas, está em luta, está em guerra. Por isso que esse mundo ele precisa de Cristo, irmãos. Por isso que as pessoas desse mundo elas precisam do Senhor, porque a paz que elas têm buscado em tantos lugares, elas só encontrarão na pessoa de Cristo. É Cristo que é a nossa paz. A paz da igreja está em Cristo, sempre esteve e sempre estará. Cristo é a nossa paz. Ele promoveu a paz.
Olha o que vai dizer o verso 15, depois nós vamos voltar nele, mas vamos ler o verso 15. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz. Cristo, ele promove a paz. Então o cristão, ele é um homem de paz. Um cristão é um homem e uma mulher, uma pessoa que promove a paz. O que nós fazemos? Nós promovemos a paz, porque Cristo promoveu a paz. É isso que nós somos, pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, Jesus falou. Cristo, ele promoveu a paz. Ele é a paz, ele promoveu a paz, ele proclamou a paz. Quando você olha para o verso 17, vai dizer assim: ele trouxe essas boas novas de paz. Ele é a paz. Ele proclama a paz, ele promove a paz. É isso que Cristo é, irmãos. E sabe o que Cristo fez? Ele derrubou um muro de inimizade entre judeus e gentios. Ele rasgou o véu. Ele fez dos dois povos um só povo e colocou ambos na sua igreja. A segunda inimizade que Paulo vai falar aqui é a inimizade entre pecadores e Deus. Ele vai dizer, leia comigo o verso 16, 17, 18, aonde Paulo vai dizer assim: assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Esse verso 18 é sensacional. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Agora, por causa do que Cristo fez, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Veja bem, meus irmãos, os gentios precisam ser reconciliados com os judeus, mas ambos precisavam ser reconciliados com Deus. A reconciliação não era de judeu apenas para com o gentil, ambos para com Deus, porque ambos eram pecadores, ambos necessitavam da graça de Deus, ambos necessitavam da misericórdia de Deus, como gentios. Põe para nós a segunda citação de Hernandes Dias Lopes. Dias Lopes vai dizer assim: a cruz de Cristo matou a inimizade que existia entre o homem e Deus. A cruz foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz foi onde Deus satisfez sua justiça. A cruz é onde nossos pecados foram condenados. Por intermédio da cruz, somos reconciliados com Deus. Pela cruz, Deus é justo e ainda nosso justificador. É pela cruz que nós somos reconciliados, irmãos. Não é Deus quem se reconcilia com o homem, mas o homem que se reconcilia com Deus, pois foi o pecado que criou separação e inimizade. O homem se reconcilia com Deus porque o homem pecou contra Deus, não Deus contra o homem. Só que essa reconciliação, irmãos, ela tem iniciativa em Deus. É Deus que inicia ela. É Deus que trabalha no interior do homem. É Deus que vem e faz a obra de regeneração no coração do homem, dando a condição para que o homem, ele venha a se reconciliar com Deus. É sempre Deus que faz primeiro. É sempre. Tenha isso claro na sua vida, não é você que faz. É Deus que faz primeiro. Não foi você que veio a Deus, foi Deus que veio primeiro a você. É sempre Deus que toma a iniciativa. É sempre Deus que faz primeiro nas nossas vidas, irmãos. Veja comigo o verso 18 novamente. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Por causa do que Cristo fez. Cristo é a porta. Cristo é o caminho. É por intermédio dele que os homens, embora sendo pecadores, são reconciliados com Deus.
Foi por causa do que Cristo fez, não foi por causa do que nós fizemos. É Cristo que é a porta, é Cristo que é o caminho. É por causa do que Cristo fez que nós temos acesso ao Pai. Como diz Hebreus 4,16, é por causa do que Cristo fez que nós temos acesso ao trono da graça. Isso fez que nós podemos nos achegar a Deus, graça e misericórdia de Deus. É por causa da obra perfeita dele que fomos reconciliados, irmãos. É por causa da sua obra. Talvez isso não chame a sua atenção, meu irmão. Talvez isso não seja algo que agrade você, ou que mova o seu coração, mas é isso que tem poder para transformar a sua vida. É você entender que é o que Cristo fez, é a obra de Cristo, é o sacrifício perfeito de Cristo. É você olhar para a cruz e ver: eu era inimigo, mas por causa da cruz agora eu posso me achegar a Ele, eu posso me aproximar do trono da graça. É por causa do que Cristo fez, é por causa da obra de Cristo. A terceira palavra que Paulo vai usar para resumir a paz de Jesus é unificação. Paulo vai falar sobre unificação, o que judeus e gentios se tornaram em Cristo. Leia comigo dos versos 19 a 22. Ele vai dizer assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus, juntos, veja bem, juntos, ninguém é igreja em casa, ninguém. Não, mas eu congrego em casa, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Só que a Bíblia está dizendo que juntos somos casa. Não é sozinho em casa. Não é você na sua casa. É juntos. Ninguém é igreja sozinho. Você não é a igreja. Não, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é um membro da igreja. Sozinho você é apenas alguém. Sozinho você não vai a um lugar muito longe. Agora, se você está no corpo, você é um membro da igreja, você está vivo, você está ligado ao cabeça que é Cristo, e aí sim você tem vida para fazer alguma coisa para a glória de Jesus. Só que é juntos que somos. Os desigrejados, eles dizem que eles podem ser igreja em casa, que eles podem congregar em casa. Só que o cristianismo não é uma religião individualista. O cristianismo é uma religião coletiva. A igreja não é uma pessoa, a igreja é um grupo de pessoas que se reúne em torno de Cristo, em volta de Cristo, para a glória de Cristo. Veja bem, o que é uma igreja? Uma igreja, ela se reúne em torno de Cristo, não em torno das pessoas. Uma igreja, ela vive para a glória de Cristo, não para a glória das pessoas. Uma igreja, ela prega e coloca Cristo no centro, não as pessoas. Não é você que tem que sair do culto agradado. Você não veio aqui para ouvir uma profecia que vai mover a sua vida. Você veio aqui para ouvir o que Cristo fez por você naquela cruz. E a partir do que Cristo fez, você deve dar uma resposta a Ele. Só que nós queremos estar no centro do culto. Por isso note, quando nós cantamos aqui, nós cantamos: Jesus fez, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. Nós estamos pregando aqui hoje, irmãos, e nós só estamos falando de Jesus. Nós não falamos que Jesus vai dar nada para você, porque Ele já deu o que você precisava na cruz. Você já tem tudo que precisava, Ele reconciliou você com Deus, Ele te trouxe paz com Deus. A igreja se reúne em torno de Cristo. Cristo é o centro disso aqui, irmãos. Ele está no centro da nossa adoração, no centro da nossa mensagem, no centro da nossa vida, no centro do nosso dia. E se Cristo não está no centro, é tudo menos uma igreja. Se Cristo não está no centro da mensagem, é tudo menos pregação. Veja bem, não confunda palestra com pregação. São coisas diferentes. Muito diferentes. Nós gostamos de palestra, irmão. A grande maioria de nós.
mas nós não estamos muito interessados na pregação do Evangelho. Palestra não é pregação. Jesus deve estar no centro. Nós devemos olhar para a cruz, irmãos, e ver o que Jesus fez por nós. É sobre isso, irmãos. Jesus, ele unificou judeus e gentios. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Paulo vai usar 3 figuras aqui, irmãos, e aqui nós vamos encerrar. Como eu falei no videozinho que eu postei essa semana, quando o pastor disse que vai encerrar, mais uns 20 minutos e a gente encerra, não vai acabar já, é só para você se preparar, amém, irmão? Quando diz assim, ó, nós vamos encerrar, nós já estamos encerrando, aí você bota mais uns 20 minutos, irmão, né? Que até concluir, então paciência aí, calma na cadeira, mas nós estamos caminhando para o fim da mensagem. Paulo, ele vai usar aqui 3 figuras para ilustrar a unidade de crentes e judeus, de gentios e judeus na igreja. A primeira, Paulo vai falar que eles são uma nação, que é o que diz na parte A do verso 19. Portanto, são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo. Então, o que judeus e gentios se tornaram? Uma nação. Israel era a nação escolhida de Deus, mas eles rejeitaram seu Redentor e sofreram as consequências disso. O reino foi tirado deles e dado a outra nação. E essa nação a quem o reino foi dado é a igreja. A igreja é a nação que herdou o reino. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro vai falar sobre isso. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação escolhida, o povo adquirido por Deus. A igreja se tornou a nação santa, se tornou o povo de Deus. Todos os crentes, das diferentes nacionalidades, formam a nação santa, que é a igreja. A segunda figura que Paulo vai usar aqui é uma família. Uma família, com suas diferenças, como toda família. E Deus se tornou nosso Pai. Essa família está no céu, com aqueles que morreram em Cristo, e está na terra, hoje aqui, independente da nacionalidade. Nós somos todos irmãos, membros da mesma família. Não deve haver barreira racial, cultural, linguística e nem econômica. Nada pode nos separar. Na igreja, irmãos, há doutores e há leigos. Na igreja há ricos e há pobres, e essas diferenças não podem nos separar. Amém? Nada pode separar a família de Deus que está reunida. Ah, pastor, mas tem ricos lá. Mas tem pobres. Isso não pode fazer diferença, irmãos. Nós temos aqui, tem um pessoal, né? Tem a irmã hoje está aqui, veio cultuar, tem mais um pessoal. Seguidamente, nós temos um pessoal que veio embora da Venezuela para o Brasil. E eles vêm aqui, têm participado dos cultos com nós, têm vindo aos cultos, assistido os cultos. Eles são de uma cultura diferente, eles falam uma língua diferente, mas isso não causa separação entre nós. Nós somos irmãos em Cristo aqui. E a igreja está aqui aberta para que eles cultuem, para que eles congreguem, para que eles ouçam o Evangelho. Isso é a família de Deus, irmãos. Diferente de cultura, de língua, de raça, somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E Paulo usa essa figura da família para identificar judeus e gentios como a igreja. Somos um em Cristo, temos o mesmo Espírito, fomos salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Pai, somos herdeiros da mesma herança e nós moraremos no mesmo lar. Na eternidade não haverá divisões, irmãos. Sabe, não vai ter o céu dos ricos, o céu dos pobres, não. Vai ter um céu, vai ter uma eternidade e vai estar todo mundo lá, rico e pobre, irmão. Quem fala português, inglês, francês, espanhol, italiano, árabe, eu creio que vai ter muçulmano que vai se converter ao cristianismo, vai ser salvo também. Não vai ter divisões no céu. Todos nós vamos estar lá, irmãos, no mesmo céu. Moraremos juntos na mesma eternidade.
E Paulo vai usar uma terceira figura aqui, que é um santuário, que é o que diz no verso 20 e 22, que vai dizer assim: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu intermédio. Preste atenção aqui, irmãos. Quando você olha para a Escritura como um todo, o que você vê em Gênesis? Você vê que em Gênesis, Deus andou com o seu povo. Aí você vai para Êxodo. O que você vê em Êxodo? Que Deus também andou com o seu povo. Que Deus mandou que eles construíssem um tabernáculo para Ele habitar no meio do seu povo. O povo pecou e Deus se afastou. A história continua, então eles constroem um templo para Deus. E sabe o que nós vemos? Que Deus vai habitar no templo. Só que eles pecam e Deus se afasta novamente do templo. O que nós vemos? Que Jesus vem e Deus, Ele habita plenamente no seu Filho. O que os homens fazem? Eles crucificam o seu Filho. Eles pregam o seu Filho na cruz. O que Deus faz então? Deus vem habitar na sua igreja. Ele vem habitar no meio do seu povo. Ele vem habitar no meio dos seus filhos, no coração de todos aqueles que confiam em Cristo. Pastor, Deus habita no templo feito de pedras? Não. Deus não está aqui, irmãos. Ele está aqui, mas não significa que esse aqui seja o lugar da habitação dele. Hoje isso aqui é um galpão que nós nos reunimos, e porque nós nos reunimos, Deus está aqui. Mas um dia nós podemos ir para outro prédio. Isso aqui pode virar um mercado. Isso não significa que Deus, Ele estará aqui plenamente, ainda que Ele seja onisciente e esteja em todos os lugares. Deus habita na igreja, e a igreja é o povo de Deus. Deus habita no coração do seu povo, no coração dos seus filhos. Então quando nós nos reunimos aqui, se cumpre o que Ele diz: olha, há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, eu estou ali presente neles. Só que hoje, por meio do Espírito, Deus habita na igreja, não no templo de pedra, mas no coração de todos aqueles que confiam na igreja, confiam no Senhor, e na igreja coletiva. Em nós, o povo de Deus. O alicerce da igreja foi lançado pelos apóstolos e profetas, e Jesus é o fundamento e a pedra angular da igreja. Então os apóstolos e profetas lançaram os alicerces, ou seja, eles falaram aquilo que era bíblico para nós. O que os apóstolos e profetas falaram? Aquilo que está escrito. Então não existe mais apóstolos e profetas de ofício, porque o cânon está fechado. Existem pessoas que têm um dom apostólico, que é um dom para plantar igrejas, para fazer a igreja expandir, para fazer a igreja se espalhar, mas não existem mais apóstolos como os apóstolos da Bíblia. O cânon fechou. Esses apóstolos aqui foram aqueles que lançaram os fundamentos, tanto que nós lemos as cartas, é de um apóstolo, 2 apóstolos ou 3 apóstolos. Os profetas aqui foram aqueles que profetizaram debaixo da unção de Deus, e o que eles profetizaram se tornou escritura. Não existem mais profetas de ofício, existem pessoas com o dom de profetizar. Os apóstolos e os profetas, eles lançaram um alicerce. Jesus, Ele é a pedra angular, é Cristo que dá à igreja unidade e solidez. Nós estamos aqui e nós somos um templo inacabado, irmãos. Sabe, Deus, Ele começou a sua obra, mas essa obra não acabou ainda. Nós somos um templo inacabado. Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo moldados. Jesus ainda está fazendo a sua obra em nós, e Ele continuará fazendo essa obra até o dia da sua vinda. Não existe igreja perfeita, irmão. Amém? Não existe. Se você encontrar ela, não entre nela, porque ela se tornará uma igreja imperfeita. A igreja é uma obra inacabada. Jesus está completando a sua obra. Põe para nós a última citação. Olha o que Francis Fox vai dizer:
A igreja não pode se considerar um edifício terminado enquanto não chegar o dia final, quando o Senhor virá. Ela está crescendo mais e mais, até que venha a ser o que está no propósito de Deus. Então a igreja é uma obra inacabada, é uma obra que está sendo feita por Deus a cada dia. Deus está trabalhando na sua igreja e ela vai avançando diariamente. Diariamente a igreja avança, irmãos, diariamente a igreja cresce, diariamente nós podemos não ver o crescimento da igreja, mas a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. E quando eu falo de igreja, não falo da nossa igreja, eu falo da igreja de Jesus. A igreja de Jesus está crescendo, ela está avançando nesse mundo, ela está alcançando lugares inalcançados. Claro que nós, como igreja de Jesus aqui, precisamos crescer, amém? Amém? Você tem consciência disso? Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos ganhar mais almas, nós precisamos crescer como igreja, amém? Você tem orado para que essa igreja avance? Nós precisamos avançar como igreja. E veja bem, a igreja não avança na figura de uma pessoa, ela é um corpo, irmãos, ela avança como corpo. A igreja de Jesus está avançando, e nós somos igreja de Jesus aqui, nós precisamos avançar, amém? Nós precisamos orar, nós precisamos pregar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos crescer. A igreja de Jesus está avançando, mas ela é uma obra inacabada. O capítulo 2 de Efésios termina, irmão, e quando nós olhamos para esse capítulo 2, nós podemos fazer aqui uma retrospectiva, ou recapitular o que nós falamos nas últimas duas mensagens. E ao olhar para esse capítulo 2, nós precisamos louvar a Deus. Quando você lê Efésios 2, leia ele durante a semana na sua casa, no seu devocional, leia ele todos os dias, são apenas 22 versículos. Leia Efésios 2 na sua casa, leia ele, depois ore a Deus e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou. Obrigado porque eu estava morto dos meus delitos e pecados e o Senhor me deu vida. Obrigado porque eu estava afastado, mas pelo sangue de Jesus eu fui trazido para perto de Ti. Obrigado porque eu não fazia parte da aliança, mas o Senhor me fez tornar parte da aliança. Nós olhamos para Efésios 2, irmãos, e sabe o que nós podemos fazer? Louvar a Deus pela sua graça. Porque Efésios 2, ele é um compêndio, do Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos olhar para Efésios 2 e ver aqui o Evangelho claro aos nossos olhos e dizer: louvado seja Deus por tão maravilhosa obra pela minha vida. Louvado seja Deus por tão maravilhosa obra pela sua igreja. Nós devemos recapitular esse capítulo e louvar a Deus pela sua graça em favor dos pecadores. O que nós vimos em Efésios 2, semana que vem entramos em Efésios 3. Mas o que nós vimos em Efésios 2? Nós vimos que por meio de Cristo fomos ressuscitados dentre os mortos e colocados na sala do trono. Falamos sobre isso semana passada. Nós vimos que nós estávamos mortos, Cristo nos deu vida, perdoou os nossos pecados, nos colocou na sala do trono, nos preparou para as boas obras. Nós vimos que nós estávamos mortos e fomos colocados na sala do trono. O que nós vimos em Efésios 2? Que Deus nos reconciliou com Ele e nos colocou no seu templo. Que nem a morte e nem o distanciamento espiritual podem derrotar a graça de Deus. Sabe o que nós aprendemos em Efésios 2? Que Deus, pela sua graça, nos incluiu na sua igreja. Nós fazemos parte da igreja por causa do que Deus fez em Cristo Jesus. Nós olhamos para Efésios 2 e vemos isso. Veja bem, meus irmãos, que privilégio enorme nós temos de fazer parte do plano eterno de Deus. Quando você olha para Efésios 2, o que você vê? O plano eterno de Deus. E sabe o que você pode ver? Que você faz parte desse plano. Você já parou para pensar? Deus tem um plano eterno. E você, miserável, faz parte desse plano. Olha isso. Eu, um miserável, eu faço parte desse plano. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Se você não acha isso maravilhoso, você precisa orar aqui e dizer: Deus,
ilumina o meu coração para as verdades do teu evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós fazemos parte do propósito eterno de Deus. Não é do propósito eterno de uma pessoa, é de Deus. Sabe aqui isso vai nos levar a algumas aplicações práticas, e agora nós vamos encerrar de verdade. Aqui isso tudo nos leva a aplicações práticas. Nós precisamos olhar para isso e olhar para a nossa vida. Nós precisamos olhar para Efésios 2 e olhar para o nosso coração. Nós precisamos olhar para o que Deus fez e olhar para dentro de nós e ver como está a nossa vida. Efésios 2 nos leva a algumas aplicações práticas. A primeira delas: você que está aqui hoje, meu irmão, você já experimentou pessoalmente a graça de Deus? Você já experimentou a graça de Deus pessoalmente? Você já teve uma experiência com essa graça? A graça que transforma, a graça que resgata, a graça que salva? Você já teve uma experiência pessoal com a graça de Deus? Você que está aqui hoje, qual é o seu estado espiritual? Você está afastado e morto? Você está longe de Deus? Como está a sua condição espiritual, meu irmão? Você é alguém que foi vivificado ou você está morto, afastado de Deus? Você que entrou aqui essa noite, irmão, para cultuar o Senhor, você pode dizer para mim: pastor, mas eu já tenho 10 anos de fé. Isso não quer dizer nada. Isso não significa nada. Isso não tem significado algum. Eu tenho 10 anos de igreja, tá, mas e daí? Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está a sua devoção? Será que esses 10 anos não é apenas assim, uma forma de se sobressair com quem chegou? Dizer: não, mas agora eu tenho 10 anos de fé. Irmão, se esses 10 anos de fé não tem feito você mais santo, mais devoto, não tem levado você mais para perto de Deus, irmão, isso não significa nada. Você creu de verdade em Jesus? Você creu de verdade nele? Você colocou a sua confiança sobre Jesus? Você recebeu vida eterna dele mesmo, irmão? Não, pastor, mas eu estou na igreja faz tempo. Mas é exatamente para isso que nós estamos aqui. É para fazer você olhar para dentro do seu coração e ver se algumas coisas não estão perdidas na sua vida. Você creu de fato em Cristo? Você recebeu verdadeiramente vida eterna dele? Se a sua resposta é não para qualquer uma dessas perguntas, irmão, eu quero incentivar você hoje aqui. Se não, eu estou afastado de Deus, eu acho que eu não tive uma experiência pessoal com a graça de Deus, eu acho que eu não criei de verdade. Eu quero incentivar você: se arrependa dos seus pecados hoje, irmão. Coloque a sua confiança em Jesus hoje. Tenha uma experiência com a graça de Deus aqui hoje. Lance os seus pecados aos pés de Jesus. Receba a graça, receba a misericórdia, receba perdão dos seus pecados. Se volte para Ele. Ah, pastor, mas eu sou um cristão. Aí eu quero fazer algumas perguntas para você, que é um cristão, que teve uma experiência com a graça, que está vivo espiritualmente, que creu no Senhor para a eternidade. Eu quero perguntar para você: você que é um cristão, você tem levado outros à reconciliação? Você tem pregado a mensagem da reconciliação? Você tem levado outros à salvação, outros à fé em Cristo? Você tem tentado fazer o que Paulo, depois nós vamos encerrar lendo 2 Coríntios 5,18. Você tem feito o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,18, tentado reconciliar os pecadores com o Senhor? Você, como um cristão, tem levado outros à fé? Como alguém que foi ressuscitado, a minha pergunta é: você tem vivido em novidade de vida? Você tem andado em novidade? Quando você olha para dentro do seu coração, irmão, para aquilo que ninguém pode ver, aquilo que ninguém pode enxergar, aquilo que ninguém pode tocar,
Você tem vivido como um verdadeiro cristão em novidade de vida, fugindo do pecado, fugindo da mornidão espiritual, fugindo das obras da carne? Você tem procurado dar esse bom testemunho? Uma sexta e última pergunta: como alguém que foi ressuscitado dentre os mortos, você tem proclamado as boas novas da reconciliação para aqueles que ainda estão em amizade com Deus? Você tem pregado? Eu vou reforçar o que eu falei aqui na nossa última aula da escola bíblica, para quem não estava. Você tem pregado reconciliação? Porque deixa eu falar para você, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Muita atenção. É mais sério do que você pensa. Está cheio de pessoas na minha e na sua volta. Elas estão em inimizade com Deus. Veja bem, elas são inimigas de Deus. Elas estão sem Jesus. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus que diz que se elas estão sem Deus no mundo, o caminho delas é condenação eterna. Eu vou reforçar o que eu falei na escola quarta-feira. Você já parou para pensar, meu irmão, que seu familiar sem Jesus está indo para o inferno? Ele está indo para o inferno. E não importa se você é crente, se ele não creu, ele está indo para o inferno. Você já parou para pensar que o seu colega de trabalho sem Jesus, ele está indo para o inferno? Você já parou para pensar que na sua volta há dezenas e dezenas de pessoas que são inimigas de Deus? Você já parou para pensar que elas estão em inimizade com o Senhor? Você já parou para pensar que você carrega a mensagem da reconciliação, a palavra que tem poder de fazer as pessoas que eram inimigas de Deus terem paz com Deus? Você já parou para pensar, meu irmão, que você carrega as boas novas da reconciliação? E que se você não pregar o Evangelho para essas pessoas, talvez elas nunca ouçam o Evangelho, e talvez elas nunca sejam reconciliadas com Deus, e talvez elas vivam uma eternidade diferente da sua. Não, irmão, eu não quero colocar medo em você, não é essa a minha intenção. A minha intenção não é dizer para você que você vai ter familiares que vão para o inferno. Não pense desse modo. A minha intenção é tentar despertar você para falar dessas boas novas que tem poder para reconciliar pecadores com Deus. Não é sobre você ter medo do que acontecerá com as pessoas, é sobre você abraçar a sua responsabilidade e proclamar as boas novas da reconciliação. Não olhe para um ímpio como um ímpio, não olhe para um pecador apenas como um pecador, não olhe para alguém que não está na igreja como alguém que está longe de Deus apenas. Toda vez que você olhar para alguém que está sem Cristo, que a sua mente e o seu coração, eles tenham o mesmo sentimento. Se eu não pregar para essa pessoa, ela pode ir para o inferno por não ouvir as boas novas da salvação. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Pense nisso. Há milhares de pessoas à sua volta. Há milhares de pessoas à minha volta. Nós precisamos falar. Não é sobre elas virem congregar na nossa igreja, é sobre elas irem morar na eternidade com Cristo. Nós nos preocupamos em encher um prédio. Deus não está preocupado em encher um prédio. Deus está desejoso de encher a eternidade, irmãos. E esse deveria ser o nosso anseio. Esse mundo, como eu falei na quarta-feira, ele é um cemitério, irmãos. Sabe o que nós vemos quando estamos caminhando? Para quem olha a série, eu não olho sério, irmão, mas tem aquela série do zumbi, sabe? Aqueles que caminham, eles são zumbi. Nesse mundo está cheio de zumbis, está cheia de pessoas que estão vivas fisicamente, mortas espiritualmente. E sabe quem Deus usará para trazer vida a essas pessoas? A igreja.
o povo de Deus. Veja bem, Deus não usa tijolos, Deus não usa paredes, Deus não usa postes, Deus usa pessoas, Deus usa os seus filhos, Deus usa aqueles que Ele salvou. Veja bem, Deus quer usar você, irmão, Deus quer usar a sua vida para que pessoas venham ser reconciliadas com Ele. Deus quer fazer de você um instrumento de reconciliação. Só que veja bem, ser um instrumento de reconciliação não é algo tão simples, porque você terá que pregar o Evangelho para essas pessoas. E o Evangelho não é você dizer para as pessoas que Deus ama elas da forma que elas estão. O Evangelho é você mostrar para essas pessoas que da forma que elas estão num caminho sem volta, mas que Jesus pode mudar a vida delas, que Jesus é aquele que pode transformar a situação delas. Veja bem, irmãos, por isso que para pregar o Evangelho, aquele vídeo hoje, Play, top, Play compartilhou um vídeo de um rapaz que ele está numa bicicleta, provavelmente ele tinha uma deficiência física, ele está com o microfone aqui, aqueles microfones de lado, e ele está pregando numa praça aberta, ele está pregando numa bicicleta, e ele começa a falar a respeito de Paulo, a respeito de Pedro, a respeito de Jesus, a respeito de Isaías. E ele começa a dizer: Paulo não foi morto, porque disse que Deus iria abrir as portas. Ele diz: Jesus, ele não foi crucificado, porque Deus disse que as pessoas porque pregaram uma mensagem que as pessoas receberiam as suas bênçãos. Ele diz: Pedro, ele não foi morto e perseguido por dizer que as pessoas Ele termina dizendo: essas pessoas morreram, esses homens morreram porque eles pregaram uma mensagem. Eles disseram às pessoas: arrependam-se dos seus pecados. E é para isso que Deus nos chamou, para pregar o Evangelho, para chamar as pessoas ao arrependimento. Nós carregamos a mensagem da reconciliação, irmãos, e nós temos um dever de abrir os nossos lábios e convidar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem ao Senhor. Então pense bem quando você sair daqui essa noite, irmão, pessoas que estão à sua volta, pense bem nos seus familiares que ainda, vá à casa deles, faça uma visita a eles, pregue para eles, diga: Jesus, Ele quer salvar a sua vida, seja Ele seu pai, seja Ele sua mãe, seja Ele sua tia, seja Ele sua avó, seja Ele seu irmão, pregue para eles, fale para eles. Mas pastor, eles não vão receber, não interessa. O seu trabalho não é de convencer ninguém, o Espírito Santo faz essa obra, mas o Espírito Santo faz essa obra mediante a pregação do Evangelho. Então seja esse instrumento, pregue, insista, fale, convide a conciliação com o Senhor, irmãos, pois Jesus morreu para promover a reconciliação. Vamos encerrar, e agora nós vamos encerrar mesmo, lendo o texto de capítulo 5, nos versos 18, 9 e 20. Olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 18, ele vai dizer assim: e tudo isso vem de Deus, aquele de volta para si, por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Bem, Jesus nos trouxe para Ele e nos deu uma missão: reconcilie outros comigo. Essa é a nossa missão, reconciliar outros com Deus. Nós recebemos o ministério da reconciliação, irmãos. No verso 19 ele vai dizer assim: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Verso 20:
Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, seus representantes. Nós representamos Cristo aqui na terra. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Quando nós falamos às pessoas dizendo a elas: se arrependa, coloque a sua confiança em Deus, se reconciliem com Deus. Paulo está dizendo: quando vocês fazem isso, vocês estão falando em nome de Deus. Nós recebemos esse ministério, irmãos. Nós temos essa vocação e esse chamado. Jesus, ele fez essa grande missão de paz. E sabe o que ele faz com a sua igreja? Ele encarrega a sua igreja isso. Que nós estejamos, como Efésios 6,15 vai dizer, com os nossos pés preparados, calçados para a pregação do Evangelho. Que os nossos pés estejam preparados, que nós estejamos com os pés calçados. A minha pergunta para você é: para quem você pregou o Evangelho na última semana? Para quem você comunicou as boas novas? Você já pregou o Evangelho para o seu colega de trabalho? Já pregou o Evangelho para seus amigos? Você já pregou o Evangelho para aquelas pessoas da sua família que eles não querem Jesus? Pregue para eles. Sabe o que eu quero fazer com você hoje aqui? Um desafio. Que nessa semana você busque pregar o Evangelho para pelo menos uma pessoa. Pregue o Evangelho para pelo menos uma pessoa, irmão. Uma. Se você pregar o Evangelho para uma pessoa, você vai estar fazendo algo para a glória de Deus essa semana. Então você vai chegar no seu trabalho e lá vai ter uma pessoa que ela não é da igreja. Vai ter uma pessoa que ela não conhece Jesus. Pregue para eles. Fale para Jesus deles. Vá na casa do seu familiar. Pregue para eles. Fale a eles de Jesus. Pastor, eu já falei, fale uma, fale duas, fale 10 vezes, mas pregue. Amém, meu irmão? Que nós saiamos daqui hoje, irmão, decididos a fazer isso, a pregar as boas novas da reconciliação, pois nós carregamos elas e Cristo nos encarregou dessa obra. Amém? Vamos nos pôr de pé. Que nós tenhamos essa consciência, amém, irmãos? Nós somos reconciliados com Deus em Cristo. E Jesus quer fazer de nós instrumentos de reconciliação. Então eu quero convidar você, irmão, ore essa semana, ore por pessoas que você sabe que estão afastadas do Senhor. Ore por pessoas que elas não conhecem o Senhor. Ore por pessoas que rejeitam o Senhor. Ore por elas, interceda por elas e vá até elas. Pregue a elas, comunique a elas. Busque ser esse instrumento. Pastor, e se ela não aceitar? Ok, você pelo menos tentou pregar o Evangelho a ela. Não é todas que receberão, mas nós não sabemos quem são elas. Nós não sabemos o momento que Deus pode fazer a sua obra. E por isso nós temos que pregar o Evangelho, irmãos, sem cessar, em todas as oportunidades que tivermos, em tempo e fora de tempo. Amém? Antes de nós orarmos, vamos contribuir. Se puder, traz a caixa de oferta para nós. Nós vamos contribuir e aí nós vamos orar para encerrar essa noite. Se você tem seu dízimo e a sua oferta, pegue ele na sua mão, saia do seu lugar e venha fazer isso nesse momento, para a glória do nome de Jesus. Prostrado outra vez, pra tudo entregar. Nós falamos dessas coisas, irmãos, é para tentar nos levar às nossas responsabilidades.
responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Nós temos responsabilidades para com Deus. Que a gente abrace essas responsabilidades, que a gente pregue, que a gente fale, que a gente comunique o Evangelho a outras pessoas, amém? Vamos orar? Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelas ofertas. Depois nós vamos orar para despedir os irmãos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada dízimo, cada oferta, cada contribuição que tem entrado, Senhor, na tua casa, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dos irmãos que têm sido fiéis aqui nessa obra, Senhor. Que eles colham os frutos da sua fidelidade. Que o Senhor supra todas as necessidades das vidas dele e também da nossa igreja, Senhor. Nos desejos, sabedoria, Senhor. Entendimento para administrar o dinheiro que o teu povo confia nesse lugar, Senhor. Oramos também, Senhor, sobre a palavra que foi comunicada aqui essa noite, Senhor. Sobre a grande obra de Cristo, sobre a grande obra de Deus através de Cristo Jesus. Nós sabemos que fomos reconciliados. A nossa oração aqui nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos desperte, Senhor. Desperte o nosso coração, nos dê ousadia, nos dê ímpeto, Senhor, nos instrumentos de reconciliação, Senhor. E essa, Senhor, a nossa igreja, os teus filhos que aqui estão, Senhor, como um instrumento de reconciliação. Eles carregam a mensagem. Eles foram reconciliados contigo por meio do sacrifício de Jesus. A nossa oração aqui nessa noite, Pai, faz deles instrumentos de reconciliação. Faz a tua igreja um instrumento de reconciliação. Pai, aonde eles pregarão o teu evangelho, aonde eles comunicarão as boas novas da salvação, aonde eles serão usados pela tua graça e misericórdia, para que possamos, Senhor, ser transformados. Senhor, que o teu Espírito Santo capacite a tua igreja, capacite o teu povo, capacite os teus filhos, Senhor, a pregarem o Evangelho com ousadia. Oramos, Senhor, dá ousadia à nossa igreja, dá fervor à nossa igreja, dá, Senhor, desejo por salvação de pecadores ao nosso povo, Senhor. Que nós venhamos a avançar por meio da pregação, por meio de um testemunho vivo de uma vida transformada, Senhor. Que assim como nós recebemos a paz do Senhor por meio de Cristo, que nós sejamos o instrumento dessa paz. Empodera a tua igreja, Senhor. Capacita os teus filhos. No nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo caia sobre o nosso povo. Que o Senhor nos encha do seu Espírito. Que o Senhor nos encha da sua presença. Que o Senhor nos encha de ousadia, Senhor. Que os nossos lábios não se fechem. Que os nossos lábios não se calem. Que os nossos lábios não se envergonhem. Que nós não venhamos a nos envergonhar do Evangelho, Senhor. Usa o teu povo que aqui está essa noite, Jesus. Usa a tua igreja que aqui se congrega essa noite, Jesus. Capacita-os a isso. Leva-os a isso. Desperta-nos a isso. Espírito Santo, uma vez mais eu oro. Nos faz cheios do teu Espírito para proclamarmos as tuas boas novas, para pregarmos o teu Evangelho, para levarmos pessoas à reconciliação. Empodera, Senhor, a tua igreja aqui essa noite. Capacita, Senhor, o teu povo aqui essa noite. Que toda vergonha, Senhor, que toda vergonha venha cair por terra, Pai. E que a ousadia do Espírito Santo tome o coração dos teus filhos. E chama a tua igreja. Faz a tua igreja uma igreja missional, evangelística, que prega o Evangelho. Usa mulheres aqui, Senhor. Usa homens aqui, Senhor. Usa crianças. Usa jovens. Usa essa igreja para o louvor da glória do teu nome. Essa igreja avança. Oramos, Senhor, pelo avanço dessa igreja. Oramos, Senhor, pelo crescimento dessa igreja. Oramos que o Senhor nos dê mais almas. Que o Senhor nos dê mais almas. Que o Senhor acrescente aqueles que vão sendo salvos no nosso meio. Usa a tua igreja, Pai. Usa os teus filhos. Usa o teu povo. Senhor, desperta-os. Desperta-os novamente.
novamente, Senhor. Desperta-os para uma vida de pregação, de evangelismo, de testemunho. Senhor, nós oramos, Senhor, contra todo esfriamento espiritual essa noite, Senhor. Oramos que o Senhor nos faça fervorosos no Espírito. Oramos que o Senhor nos faça fervorosos pela Tua Palavra. Oramos que o Senhor nos faça fervorosos por ver a Tua igreja crescendo. Que seja um só o nosso coração. Que seja um só o nosso desejo. Que seja um só o nosso propósito, Senhor. Que nós sejamos uma igreja que leva pecadores à reconciliação. Se você puder agora, Senhor, por um instante, estenda as suas mãos. Louva o nome de Deus. Por sua presença dele nesse momento. Para a glória de Deus, seja um instrumento para a glória de Deus. Nós carregamos a mensagem da reconciliação. Nós carregamos uma mensagem poderosa que tem poder para derrubar a inimizade entre pecadores e o Senhor de toda a glória. Que você seja esse instrumento de reconciliação durante essa semana. Que você seja um instrumento para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim que assim seja para a glória do nome do Senhor. Se você puder, aplauda Jesus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Seja esse instrumento, amém, meu irmão? Amém? Nós vamos encerrar o mês de julho, né? Julho nós estamos, né? Nós vamos encerrar o mês de julho. E no dia 1º de agosto, irmãos, nós vamos começar um propósito de oração aqui na igreja, aberto. Só da nossa igreja, não vai ser algo aberto, nada. Um propósito da nossa igreja de oração. Nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração da nossa igreja, em prol do avanço da igreja, em prol de salvação de almas, em prol de salvação de pecadores. Então, a partir nós vamos divulgar isso nos nossos grupos da igreja, nas nossas mídias da igreja, mas a partir do dia 1º de agosto nós vamos iniciar um propósito de 21 dias de jejum e oração, para que a igreja avance, para que Deus ele nos dê almas, para que o evangelho se espalhe aqui onde nós estamos, para que Deus levante mais homens, mais mulheres, mais pessoas para fazer a sua obra, cheios do seu Espírito, para proclamar o evangelho. Desde já você está convocado para isso, amém, meu irmão? Vamos orar para despedir você. Nossa festa onde estava maravilhosa, irmãos. Tivemos um tempo de comunhão aqui muito alegre. Comemos bem, tomamos bastante refri, demos bastante risada. Então estava muito bacana, muito legal, né? As pessoas às vezes pensam, mas essas festas aí são mundanas. Não, a gente fez uma gincana aqui, brincou, comeu, ninguém adorou São João, ninguém fez nada, irmão. A gente apenas se divertiu e teve comunhão. Que é para isso que nós somos chamados como povo de Deus, para comunhão. É na comunhão que nós nos conhecemos, é na comunhão que nós nos alegramos e é na comunhão que nós nos fortalecemos. Então nosso tempo de comunhão ontem estava muito bacana, né? Tinha muita coisa boa para comer, irmão, cachorro quente, bolo, refri, estava muito top, irmão, muito top. Quem não veio, perdeu. Tinha uns 30 bolos de cada tipo lá, era bolo de maçã do amor, tava uma maravilha, irmão. Quem veio engordou, quem não veio perdeu, irmão, que tava bom, né? Vamos esperar, vamos ver qual vai ser a nossa próxima festa, que um dia a gente faz outra aí pra comer, porque se tem uma coisa que junta as pessoas,
é a tal da comida, irmão. Né? Falou em comida, tu junta a pessoa de tudo que é canto. Então temos que usar essa ferramenta, né, para a glória de Deus. A gente dá a comida e mostra para as pessoas que igreja não é um bicho de 7 cabeças, que crente brinca, dá risada, se alegra, e que a vida cristã não é essa vida chata que todo mundo pensa que é. É legal ser crente, irmão, é bom ser crente, é uma alegria ser cristão. A gente brinca, a gente se diverte e a gente tem comunhão uns com os outros, amém? Deus abençoe quem esteve ontem, quem não esteve está convidado para a próxima. Não sei quando vai ser a próxima, mas logo vai ter uma próxima, amém? Lembrando, quarta-feira, nós começamos o segundo módulo da nossa escola. Nós vamos falar sobre ética e vamos falar sobre o comportamento do crente. Então os irmãos que adquiriram a apostila são convidados a estar presente, mas se você não adquiriu a apostila e quer vir, irmão, pega um caderninho, uma caneta, vem mesmo sem apostila, acompanha a aula conosco, participa da aula conosco, para que você seja edificado. Não é a apostila que vai impedir você de participar da escola, amém? Venha, pegue um caderno, qualquer coisa um irmão vai compartilhar uma apostila com você, para você acompanhar o que precisa. A gente tem os slides, então os slides passam no projetor também, mas não deixe de vir porque você não tem a apostila. Vem igual, esteja junto conosco na escola. Não tem tempo de crescimento, um tempo onde você pode falar, tirar dúvidas e crescer também no conhecimento de Deus. Amém? Estenda a sua mão. Não tem ninguém para cantar parabéns hoje? Não, né? Não, que toda semana tem aniversário, né? Então a gente tem que perguntar antes, né? Às vezes tem uns 10. Não tem ninguém? Vai despedir os irmãos então. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que no nome de Jesus, os seus lares, cada um dos seus filhos que o Senhor trouxe aqui essa noite, Senhor, para te adorar, para doar ao Senhor, Pai, que eles possam sair daqui, Senhor, edificados, Senhor, pela Tua palavra, amados por fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor abençoe a semana de cada um, Pai. Que o Senhor abençoe a família, Senhor, de cada um, o trabalho, que eles venham estar guardados debaixo da Tua potente mão, Senhor. Assim nós oramos e acontecerá, Senhor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam. Se você puder, meu irmão, aplauda Jesus uma vez mais. Dê a paz para esse irmão que está perto de você. Nós estamos despedindo.